Bom dia a todos, paz seja convosco. Sou o pastor Felipe, pastor auxiliar na EQ São Félix e também sirvo a Deus como diretor aqui na nossa base regional de missões para a glória de Deus. E dando continuidade aos devocionais, a esse tempo precioso, dos 40 dias de jejum, vou falar para vocês hoje sobre obediência gera bênção. A obediência é um princípio, é a primazia da fé cristã. Na verdade, tudo se resume sobre se você obedeceu ou não a sua palavra. E a obediência também, ela é uma condição de Deus para que a bênção ela possa se cumprir na minha e na sua vida. Eu queria partir, usar um ponto de partida nessa manhã com vocês, um versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 3, que diz: Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos e frutos e tigelas de amassar pão também serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fazerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. E essa gente, Deuteronômio 28, é bem conhecida por também ser versículo de bênçãos, Então o Senhor vai prometendo ali abençoar o povo, abençoar o seu povo, o povo que é fiel a Ele, com bênçãos em determinadas áreas específicas da sua vida. E o que é bênção, A bênção significa favor de Deus. A bênção é o favor de Deus na sua vida. Quer dizer que Deus está a seu favor. Ser abençoado por Deus é ter Deus a favor daquilo que você está fazendo. E se Deus está a favor do que nós estamos fazendo, isso quer dizer que não tem como não dar certo. E isso, gente, se encaixa muito bem com tudo que nós temos visto e ouvido nesses devocionais. O milagre que eu e você precisamos, ele vai dar certo se esse milagre, se Deus estiver a favor de que ele aconteça. E como é que eu posso fazer para que Deus esteja a favor? Simples demais. Uma vida de obediência à sua palavra, obediência a Deus, obediência às autoridades, obediência aos princípios e obediência à voz de Deus para a sua vida. Às vezes a gente se preocupa tanto em receber tal milagre específico que não percebe que talvez você não está recebendo esse milagre, a sua vida está amarrada em determinadas áreas da sua vida, sendo respaldada por uma vida de desobediência. Então nós precisamos primeiramente, antes de tudo, fazer um check-in, um check-out em nossas vidas, para ver o que está acontecendo, em que áreas nós precisamos obedecer ainda mais ao Senhor. E nós vemos que a obediência ela é inerente à nossa vida cristã. Nós vemos ali muitos exemplos. Por exemplo, Deus deu uma promessa a Abraão, que falou que por meio de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas não foi só isso, ele deu uma condição da promessa. A condição é: ele sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão precisou estar obediente ao que Deus falou para que acontecesse o que Deus prometeu. Então eu acabei de ler para vocês, versículos aqui que determinam bênçãos de Deus específicas para várias áreas da sua vida. Mas é sempre importante, sempre que você lê uma promessa da Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro de grandes promessas de Deus para nós em todas as áreas da nossa vida. Existe uma promessa, Existe mais de 1000 promessas de Deus para várias áreas da nossa vida, mas essas promessas elas têm uma condição, e essa condição é a obediência a um princípio estabelecido na própria palavra. E essas promessas que eu li para vocês, essas bênçãos de Deus prometidas para o povo, para o seu povo, ela vem depois de 2 versículos, Eu queria ler com vocês já o Deuteronômio 28:1, que diz assim: Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. E então começa a proferir as bênçãos. Olha só, gente, as bênçãos elas vêm depois de um posicionamento de obediência. Eu gosto de comentar com os jovens, que o amor de Deus ele é incondicional. Todos nós
somos cheios desse amor, todos nós somos amados por Deus. Não importa qual situação você está agora, o Senhor te ama, você é amado pelo Senhor. E esse amor de Deus, ele é uma realidade na minha e na sua vida. Tão certo quanto um dia vem todos os dias, é o amor de Deus para cada um de nós. E esse amor é incondicional, mas a promessa, ela não é incondicional, ela é condicional. As promessas de Deus, os milagres de Deus, eles são condicionais. E qual é a condição? É a obediência. E mesmo assim, por exemplo, no final de tudo, nós seremos julgados, tá? Eu e você estaremos um dia no julgamento. E nesse julgamento, não seremos julgados pelo amor de Deus. Nós seremos julgados pela obediência àquilo que o Senhor deixou nos princípios. Eu acho muito incrível que Deus diz lá em Apocalipse 3, que fala assim: servo fiel, você guardou a sua palavra e eu tenho visto a sua obediência. E ali o Senhor começa a proferir bênçãos para aquele que guardou a palavra e obedeceu essa palavra. E Deus, ele tem uma bênção e uma promessa específica, mas todas elas são condicionadas dentro da obediência. E olha só, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Olha só que incrível. Honrar pai e mãe é você obedecer aos seus pais. Toda casa, por exemplo, toda casa ela tem regra. Os pais, eles sempre estabelecem regra na casa. Quando você nasce, a casa que você nasceu, a família que você nasce, ela tem regras. E você precisa honrar e obedecer essas regras. Quando você desculpa essas regras, desobedece essas regras, você está desonrando seu pai e sua mãe. E quando você não ouve o conselho dos seus pais, quando você não ouve o conselho das suas mães, você está respaldando a sua vida debaixo de uma desobediência. Se a obediência gera bênção, então a desobediência gera maldição. E o que é a maldição? É a consequência advinda sobre nós por meio de um princípio quebrado. Então a minha vida e a sua vida, as nossas atitudes, elas autorizam ou deixam de autorizar coisas nas nossas vidas no reino espiritual, dependendo se nós estamos debaixo do princípio, debaixo da obediência ou também debaixo da desobediência. E então nós vemos, por exemplo, a vida de Sansão. Nós podemos passar um traço assim, na vida de Sansão e poder falar sobre a decadência de Sansão. E vendo princípios sendo quebrados por meio de Sansão. E o primeiro princípio que Sansão quebrou foi o princípio da desonra com seu pai e com a sua mãe. E nós vemos hoje, por exemplo, pessoas que são capazes de obedecer qualquer pessoa. Qualquer primo, qualquer irmão, qualquer amigo. Você é capaz de obedecer qualquer outro tipo de autoridade, mas quando chega dentro de casa, não honra o pai, não honra a mãe. E isso já marca ali uma vida de princípios quebrados. E esse princípio quebrado, eles vão autorizar que coisas ruins, né? Que a maldição de Deus possa vir sobre nós. O que é a maldição? Quer dizer que Deus não está a nosso favor. Então, como que você visa buscar um milagre, você visa buscar uma provisão específica de Deus, sendo que Ele não está a favor de você? Ele não está a favor de quem está debaixo da desobediência. Então a primeira coisa que precisa ser revisada e consertada é o princípio da obediência, porque é a obediência que gera bênção. E o princípio é uma coisa que você não vai restaurar orando, por mais que você precise orar sim. Não é uma coisa que você vai restaurar fazendo jejum. Não, o princípio você restaura fazendo o conserto, revisando aonde você caiu, como você quebrou e começando a fazer o conceito desse princípio e começar a praticar ele. Por exemplo, o princípio da desobediência com o pai ou com a mãe. Você precisa revisar, você precisa chamar os seus pais, pedir perdão e decidir agora, a partir de então, honrá-los e seguir essas instruções. É interessante, gente, que lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 17, fala que aquele que desobedece o conselho do pai e zomba do conselho da mãe terão os olhos comidos pelos corvos. O que é isso, gente? Isso é uma cegueira, é a cegueira espiritual. É incrível como Sansão, quando ele começou a quebrar o primeiro princípio da desonra do pai e da mãe, ele começa a viver também uma cegueira espiritual. Ele sabia que Dalila era contra ele, mas mesmo assim ele era, sabe, ele fazia tudo por ela. Ali era uma cegueira espiritual muito grande. E é incrível como isso aconteceu também de maneira literal. Sansão morreu cego. Furaram os olhos de Sansão. Tudo isso porque ele começou a viver a sua vida respaldada por princípios quebrados. Então, para que o milagre possa chegar, para que possamos realmente receber aquilo que nós queremos, Deus precisa ser a favor disso. E para que Ele esteja a favor disso, nós vamos começar a calcular os nossos passos em obediência à palavra e em obediência aos estatutos do Senhor. Até mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, precisou submeter-se à obediência a Deus. A obediência nem sempre vai ser fácil. O próprio Cristo no Getsêmani se ajoelhou, chorou e falou: meu Senhor,
aparta de mim esse cálice que é muito grande, mas se for da tua vontade eu beberei. O cálice de Deus para Jesus era uma ordem, era uma missão, e ele precisou obedecer essa missão. E ele submeteu-se a essa missão para cumprir o seu propósito. Você também tem um propósito, mas para você viver esse propósito, precisa submeter-se à obediência ao Senhor e à obediência à missão que Deus tem para a tua vida. Deus não nos criou para sermos apenas pessoas e viver nessa vida. Deus nos criou para ter um propósito, e esse propósito é principalmente em obedecer a sua palavra, fazer e cumprir a missão do Senhor. E nós vemos, gente, muitas outras referências na Bíblia. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 15, fala assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós vemos aqui a obediência como termômetro de amor a Deus. O amor a Deus, ele é medido não pela sua capacidade de se quebrantar no louvor. O amor a Deus não é medido pela sua capacidade de falar coisas bonitas ou de pregar palavras bonitas. O seu amor a Deus, ele é medido pela sua capacidade de obedecer, pela sua capacidade de submeter-se àquilo que é proposto para que você possa fazer, principalmente o que está na palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas deixarão de ir para o céu por uma desobediência àquilo que a palavra diz, simplesmente pelo fato de não buscar conhecer a palavra. Porque se você não conhece a palavra, você não sabe o que tem que obedecer. E se você não sabe o que tem que obedecer, tenho quase certeza que não está obedecendo. E essa desobediência pode impedir que você possa passar no crivo da salvação do Senhor. Lucas 6,46 fala assim, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Olha que forte, gente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Olha só, gente, agora que vocês purificaram a sua vida em obediência à palavra, ou seja, a obediência também é um atestado de santidade. Nós demonstramos a nossa conversão, a nossa santidade a Deus por meio da obediência. Então sim, o milagre de Deus virá sobre você a partir do momento que Ele estiver a favor de você, a favor de que esse milagre aconteça, a favor de que realmente a sua premissa possa ser atendida. O favor de Deus, ele é atraído por meio da obediência. Obediência gera bênção. Agora, eu queria orar por você, tá? Onde você está, você possa curvar sua face. Quero orar para que o Senhor possa conduzir você a esse caminho de obediência ao princípio do Senhor. Amém? Meu Senhor, que a tua mão, a tua graça possa alcançar cada um de nós. A tua graça, meu Pai, ela é suficiente para tudo que necessitamos aqui nesta terra. E que o Senhor, por meio do teu Espírito, possa conduzir-nos, meu Pai, a uma vida de obediência, que teu Espírito possa nos dar os caminhos e possa trazer à memória aquilo da nossa vida que precisa ser mudado para que possamos viver em obediência ao Senhor. Que a tua mão poderosa, a tua graça esteja sobre os teus filhos nesse lugar. E aonde a minha voz está chegando, aonde tem alguém ouvindo esta oração, que o Senhor possa nesse momento alcançá-los com a paz, que seja o entendimento, que o Senhor possa convencê-los acerca dessas verdades ministradas aqui nesse lugar, para a glória do teu santo nome, para o louvor supremo do Senhor, da tua glória e das tuas maravilhas. Meu Pai, eu te louvo e te agradeço, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor tem criado, o Senhor nos criou, o Senhor nos fez, e que tua graça possa repousar sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Tenha um ótimo dia.